Então, voltando ao que eu havia dito, o tema dessa noite é o vazio da alma. Nós vamos ler Jeremias capítulo 2. Ontem na oração, eu ia chamar culto de oração, apesar que acaba sendo um culto de oração, né? Eu li esse texto. Jeremias capítulo 2, versículo 11. Amém? Jeremias 2, 11. Podemos? Amém. Nós vamos ler até o 15. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa, os cílios de leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e feriram da sua terra uma desolação, e as suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Senhor Deus, que o Senhor Deus tome a direção deste trabalho. Pai, todo mal, toda frieza, tudo aquilo que tem lutado, Deus amado, contra o teu povo para não adorar ao Senhor, para não entregar o melhor, Deus, no culto, Senhor, que possa ser repreendido agora e que a tua palavra se manifeste em nosso meio. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Deus é maravilhoso. Então há um vazio na alma. E o que é esse vazio na alma? Eu creio que o melhor a se falar não é apenas do vazio, mas das classes de pessoas ou classes de vazios que pode estar na alma. Existe aqueles que nunca conheceram o Evangelho, existe aqueles que não conheceram a Deus e buscam viver através de conquistas, buscam viver intensamente e buscam as drogas, porque eles têm um vazio, eles estão buscando preencher algo e não sabem com o que preencher. Então eles vão para as bebedices e vão para as drogas, e um jovem gosta de estar com outro jovem, e eles querem falar das coisas e se envolver com as coisas que se falam, e eles buscam preencher o vazio. Há um vazio ali, há um vazio dentro do homem, do ser humano, que ninguém pode preencher. E as pessoas usam drogas e naquele momento parece que elas estão preenchidas. Elas bebem, na hora que estão bêbadas ou um pouco tomadas, parece que preencheu aquele vazio. Mas a realidade é que elas não podem conviver com o peso da própria alma, e que elas buscam preencher este vazio, porque este vazio dói. Este vazio, ele é gigante. Este vazio, ele é algo que nada vai preencher. Dinheiro não preenche, os prazeres dessa vida não preenche, o sucesso não preenche. Eu já conheci aqui no Brasil mesmo, eu conheci, não pessoalmente, pelo menos uns 4 famosos que ficaram famosos com internet e ficaram depressivos depois da fama. Ou seja, eles buscavam fama, buscavam dinheiro, buscavam prazeres, adquiriram tudo isso
juntamente com a depressão. Por quê? Porque eles descobriram que não faltava mais nada que eles buscavam, que não tinham, e ainda assim o vazio não o deixou. Isso é terrível. Outros buscam preencher o vazio através de relacionamento, de status. E quando você tem um status, você acha que as pessoas reconhecendo o seu nível vai preencher o vazio. Um bom relacionamento vai preencher o vazio. E na verdade tudo isso declara um grande vazio que há dentro do homem. Um grande vazio. De muitas maneiras, irmãos, de muitas formas, nós buscamos bens, não é isso? Dinheiro, casas, vícios, prazeres. Nós buscamos distrações, às vezes até projetos de vida. Vai ser assim, vou fazer isso, aquilo, outro. Nós buscamos conquistar coisas ou pessoas, buscamos nos relacionar com pessoas, buscamos até mesmo pecados ocultos, com quem ninguém saiba, religiosidade externa, mas que ela não alcança o interno. E tudo isso, irmãos, tudo isso, quanto mais você busca, mais você vai descobrir que algo está faltando. E talvez eu falando aqui, talvez você não está se identificando com essa classe primeira de pessoas, porque todo homem que tem um grande vazio, irmãos, dentro dele, nessa primeira classe, ele não sabe com que preencher, porque ele não sabe a imensidão desse vazio. E por isso muitos vão para as drogas, muitos se suicidam, muitos buscam tudo, porque eles não sabem o tamanho do vazio. E este vazio na alma é tão grande que ele é do tamanho de Deus. Portanto, só há alguém que pode preencher esse vazio. Só há alguém que tem o tamanho suficiente para preencher esse vazio. E às vezes as pessoas não têm noção. E o problema não é apenas sentir esse vazio. O problema é justamente tentar preencher o vazio com coisas que não servem para nada, que não é capaz de resolver, porque este lugar, este vazio, ele é do tamanho de Deus. E o que pode ter o tamanho de Deus, se não o próprio Deus? O que pode? Salmos 42, versículo 1 e 2 diz assim: assim como o cervo brama pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Assim como um cervo que sai correndo de um lado para o outro, e ele não pode ver água e tem sede, ele precisa beber, assim a nossa alma tem sede de Deus. Não tem como você preencher, irmãos, essa sede, se não for a água do próprio Deus. Amém? E este talvez não representa você, e como aqui não tem pessoas que estão nos visitando, ímpios, eu não vou focar muito. Mas existe uma segunda classe, que ela é diferente, mas ainda focando nesta primeira classe, que é aqueles que não servem a Deus, aqueles que têm um vazio, né? O próprio Jesus disse que aquele que beber dessa água, aquele der, nunca mais terá sede. Se bebe das drogas, se bebe de tudo, mas as pessoas ainda têm sede. Sede, ainda tem um vazio lá no fundo da alma. Lá no fundo eles têm um vazio, porque há pessoas, irmãos, que eles servem a Deus, ou pensam que servem, mas elas não estão servindo, elas não têm conhecimento, elas não têm a aproximação de fato com as coisas de Deus, e elas buscam cisternas rachadas, cisternas rotas. Foi o que Deus disse lá em Jeremias: as pessoas me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. E este deixar, nesse primeiro caso que eu estou trazendo aqui, não é aqueles que deixaram de servir. Estou falando de aqueles que deixaram no sentido de que nunca serviram, de que os pais deixaram, a sociedade deixou de falar de Deus, de ensinar acerca de Deus. E aí você vai ver que as pessoas buscam festas, as pessoas buscam prazeres momentâneos. Hoje, se a gente aplicasse a segunda fase, as pessoas vão para a igreja, elas fazem festa dentro da igreja, elas fazem mover dentro da igreja, porque a palavra já não é suficiente, o culto já não é suficiente, e elas precisam de um prazer momentâneo. Vocês estão conseguindo captar, irmãos?
Por isso as pessoas buscam na sensualidade, buscam no dinheiro, buscam na ocupação excessiva. Vou trabalhar, vou fazer isso, e ele não quer fazer outra coisa a não ser trabalhar, porque ele tem um vazio, e ele busca preencher esse vazio. É ideologia, cada um com suas ideologias, e elas fundamentam em cima dessas ideologias, e a coisa vai distante. Por quê? Porque esse vazio, irmãos, nunca será preenchido com as coisas desta terra. Este vazio, e elas, quanto mais elas andam, mais elas se aprofundam neste vazio, mais elas se aprofundam. E talvez haja pessoas que dizem assim: eu tenho tudo, mas elas continuam vazio. Tem dinheiro, tem fama, tem tudo, mas continua vazio, continua sem nada, mesmo dizendo que tem tudo, porque aquilo que eles buscam preencher não pode ser preenchido. Talvez muitos dizem: eu conquistei muito, conquistei tudo que eu queria, mas não tem paz na hora de deitar a cabeça no travesseiro. A mente não consegue ficar quieta. Às vezes as pessoas, elas estão cercadas de pessoas, mas continua só. Mesmo tem tanta gente ali, ela sabe que ela está só, porque nada vai preencher este vazio, nada desta terra. As pessoas têm prazer momentâneo, mas depois vem a culpa, vem problemas e tudo mais. Tudo isso, irmãos, justamente porque as pessoas não param para analisar. Como eu disse, Jesus disse em João capítulo 4, versículo 13: qualquer que beber desta água, que é a água dos homens, terá sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. O homem pode ter o que quiser, irmãos, ele vai continuar a ter sede, mas se beber daquela fonte de águas vivas, nunca mais terá sede. Portanto, não adianta cavar cisterna, não adianta fazer do nosso jeito, não adianta fazer da nossa forma, nada disso vai servir, nada disso serve, porque quem está sem Deus pode se distrair tanto quanto quiser, mas não consegue ser completado como um ser, como uma pessoa, dizer: olha, eu me sinto completo, eu me sinto bem. Não consegue. Ela sempre vai sentir algo, sempre vai sentir desejo por algo, sempre vai querer algo que substitua, que esteja ali, que preencha, porque ela acha que não tem ainda aquilo que de fato já deveria ter preenchido. E o coração do homem, ele só encontra descanso, irmãos, quando encontra Deus. O homem só encontra descanso quando verdadeiramente encontra Deus. Todavia tem a segunda classe. Você lembra do filho pródigo? Que estava do lado de Deus, tinha toda a herança, tinha tudo, mas ainda não estava preenchido. Era classificado como filho, mas ainda não estava preenchido do seu coração. Havia um vazio dentro dele. E essa segunda classe é aqueles que vivem na igreja, congregam, estão aqui, talvez até nós mesmos, talvez você que está aí acompanhando, estão ouvindo falar de Deus, mas ainda não teve o encontro real com Deus. E essas pessoas também sentem um vazio. Elas vão para o culto, mas elas já não aguentam dos seus problemas, porque os problemas são maiores do que o Deus que supostamente deveriam estar nelas. E aí você vai observar que elas de fato não estão, elas estão dentro do ambiente onde se fala de Deus, mas fora de uma comunhão, elas continuam vazias. E aí você vê pessoas frequentam culto, mas não cultuam. Pessoas que conhecem a linguagem cristã, mas ela conhece a teoria, ela não tem uma vida transformada. Pessoas que elas participam das atividades, mas não se envolvem nas atividades. Elas não têm envolvimento, porque o envolvimento é de alma, é de preenchimento. Amém? Vocês estão captando, irmãos? Então ela sabe cantar, sabe, mas não louva. A alma não está ali preenchida para... Irmãos, quando o homem está preenchido de alma, a boca sai perfeito louvor. A boca louva, amém? Conhece os versículos, mas não pratica. Não há aquilo que se deveria praticar. Mas por quê? Porque ainda carrega um vazio profundo. Essa segunda classe não é aqueles que estão nas drogas, que estão buscando preencher porque não sabem. É aqueles que sabem aonde devem ser preenchidos,
mas nunca renunciaram, mas nunca viveram o que deveria viver, ou começaram a viver, mas deixaram. E aí ela vive uma falta de entrega. Ela não se entrega de fato, ela não renuncia de fato, ela não nasceu de novo de fato. Ela falta um quebrantamento verdadeiro. Ela não foi quebrantada ou quebrantada. E sem essa falta de quebrantamento, você sente ainda um vazio. Sabe, sua vida parece que não faz muito sentido. Você já quer ir, mas é por causa dos problemas que está grande. Não é porque você quer estar com Deus. Não, é porque essa terra é cheia de problemas. Você só vê problemas, você só vê o que não presta. Você não consegue glorificar a Deus por nada. Porque para glorificar precisa estar na bonança. Não consegue ser um Jó que estava preenchido mesmo que tudo estivesse em falta. Falta de esposa, falta de filhos, falta de finança, falta de saúde, mas ainda assim não lhe faltava Deus. Ele estava preenchido com a única coisa que preenche. E às vezes nós estamos nessa condição, falta de morrer para nós mesmos, falta do senhorio de Cristo. E aí você vai ver que viver sem renúncia, irmãos, não aniquila o vazio da alma, não aniquila, pelo contrário, ela nos coloca um fardo ainda maior, porque você ainda, Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando alguém vai diante de Cristo, cansado e sobrecarregado, ele não pode ir de convicção mental, ele tem que vir de desejo de alma. Senhor, eu estou carregado, estou sobrecarregado, são tantas coisas, mas não é com os problemas externos, é com os próprios pecados, é com a própria vida, é com a própria maneira de ver. A Bíblia fala tem um termo grego chamado metanoia, a forma de ver, uma maneira nova de ver tudo. Às vezes nós não alcançamos essa maneira de ver, ou não fomos alcançados pelo Espírito Santo para nos fazer ver a mesma coisa com novos olhos. E às vezes quando não vemos com novos olhos, nós dizemos ter uma nova fé, mas ainda vivemos o velho homem. O que mudou? Eu não estou praticando o que deveria praticar no mundo da maneira que o mundo pratica, mas ainda pratico várias coisas que estão totalmente equivocadas, porque este vazio é o que eu estou buscando preencher ainda de maneira diferente. Então há pessoas que sim, eles querem os benefícios do Evangelho, mas não querem de fato a cruz, não querem ser crucificados com Cristo. Sim, há pessoas que querem consolos, mas não querem rendição, não querem se render. Como que eu vou ser consolado sem me render? Porque a consolação pressupõe-se que eu tenho que ter um Senhor sobre mim, e se eu for o Senhor de mim mesmo, eu não sou mais servo, eu sou Senhor. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que aquele que é Senhor de si mesmo é escravo do próprio pecado. Então querem promessa, mas não querem arrependimento, querem céu, mas não querem conversão. Por quê? Porque irmãos, quem esteja perto de uma vida religiosa de fato, religiosamente perto de Deus, mas tão distante de Deus enquanto aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele transforma. E isso é terrível. Mateus 15, versículo 8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus estava falando para essa classe vazia, como Nicodemos, que falava com Jesus, foi ter com Jesus, mas não podia entender o que Jesus falava, não podia ser preenchido pela palavra, mesmo ouvindo a palavra. Eram pessoas que clamavam de lábios, como os fariseus, ou muitos que andavam com Jesus, mas ainda assim não puderam se renunciar daquilo que eram, daquilo que viviam, porque eles não estavam buscando ser preenchidos por Deus, estavam buscando ser preenchidos por qualquer outra coisa. Então esse vazio ele permanece, porque Deus ele não aceita, irmãos, uma parte. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, mas ainda mente, compra e não paga, é enganador. Deus não aceita isso. Deus nunca aceitou isso. Vocês estão entendendo?
Então Deus não aceita esse tipo de coisa, não é esse tipo de vazio que a Bíblia está falando, que Deus não quer. Ele não veio mudar a tua natureza, Ele veio transformar. Mudança, irmãos. Você pode ir, por exemplo, um drogado vai numa clínica, passa tantos meses aí, ano, sem usar droga, às vezes até num lugar que nem fala de Deus, ele vai sair com a vida mudada. Transformada não, mas mudada sim. O homem pode mudar, Deus ele transforma. Deus ele transforma, amém? Então nós precisamos buscar essa transformação, porque quem não nasceu de novo, irmãos, e tenta viver uma vida espiritual, ela vai viver de aparência. Ela vai viver de aparência. E o problema de viver de aparência, sabe o que é? Que cansa. O problema de viver de aparência, escute bem, o homem que vive uma vida religiosa, ele vai buscar Deus sim, ele vai orar sim, mas ele vai alcançar uma vida religiosa. Um dia você vai cansar de não cortar o teu cabelo e vai sentir vontade de cortar. Sabe por que você está sentindo vontade de cortar o seu cabelo? Porque você vive de aparência. Sabe por que dá vontade de se pintar, de usar uma roupa curta, de botar uma joia? Porque você não nasceu de novo. Por que dá vontade, às vezes, não, meu Deus, eu fico com vergonha na rua com essa roupa aqui? Porque você não nasceu de novo. Você vai cansar de viver de aparência. Você vai cansar de tentar sustentar uma coisa que não é, porque foi uma mudança, não uma transformação. Porque na transformação pressupõe-se que você tem prazer em ser aquilo que é, prazer em ser aquilo que Deus te fez ser, que te transformou. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso há tanta exausta, as pessoas ficam exaustas, elas estão cansadas, elas vão para o culto, é um peso, elas vão orar, é um peso. E eu não estou dizendo que sempre que você vai orar é um peso, ou quando você não, porque existem fases espirituais que Deus às vezes nos permite passar, mas estou dizendo que muitas vezes nós cometemos delitos e vivemos uma vida falsa, porque nós realmente não nos submetemos à perfeita vontade de Deus, e aí nossa vida fica oscilando, você tenta, mas não segura a vida que tenta. Mas aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele pode passar, irmãos, ele pode passar pelo buraco, por baixo, por cima, o que for, ele pode passar o que for, mas ele está convicto daquilo que quer. Ele pode ser tentado, sim, ele pode ser tentado, mas ele está convicto daquilo que quer. Amém? Ele está convicto. Louvado seja o nome do Senhor. Então não basta frequentar a igreja, não basta frequentar os cultos, basta isso? Não basta. Não basta gostar da palavra, vai bastar? Não basta. Não basta viver o costume da igreja, ou como um homem calça, mulher vestido, não adianta, não basta só isso, não vai bastar. É preciso ter realmente um encontro real com Deus, um encontro entre Deus e você, não Deus e a igreja, Deus e você, no quartinho secreto. É preciso você ter um encontro real com Deus. Amém? Então o vazio de muitos crentes é porque são crentes nominais, é falta de culto, de adoração, falta de culto, de fervor, falta de culto, de entrega. Quando eu falo falta de culto, eu não estou falando de você ir a um culto que não tenha isso, estou falando de você estar em um culto que você não pratica isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Que tem que estar na tua alma. E por fim, irmãos, espero que dê tempo para falar, por fim é o vazio da alma daqueles que tentam não cair. É aqueles que não têm o vazio, já é aqueles que têm uma vida transformada, é aqueles que têm uma vida de fato com Deus, mas há uma tentação que pode trazer novamente um vazio, e este talvez pode ser também o caso de muitos de nós aqui. Amém? Louvado seja Deus. E este é como eu disse, é o terceiro tipo, que é aquele que conhece a Deus, que tem entrega a Deus, que vive em Deus, que experimentou Deus, que teve uma vida contrita com Deus. Mas Paulo, o autor dos Hebreus, capítulo 6, também fala algo sobre estes, né? Que o estado deles, se cair, é pior do que os outros, é pior. E este é o melhor estado,
mas o mais perigoso deles, que é, ele sabe que o pecado oferece prazer, ele sabe, ele tem experiência, ele já viveu a vida de pecado, ele sabe que o pecado de fato oferece prazer, ele sabe que a tentação, ele promete um alívio. A tentação é a seguinte: você está sendo, quem é tentado por algo, é ou não é? Por exemplo, você está jejuando, você vê um prato, você vai ser, eu não estou falando que é pecado não, estou só falando de tentação. Você está com fome, está jejuando, você vê um prato ali, de algo que você sente o cheiro, você é tentado ou não é? É ou não é, irmãos? Amém? Então a tentação, ela vai prometer um alívio, porque você está ali, quando você vai, se você decreta aquela tentação, ela vai prometer o alívio. Por exemplo, uma comida, quem está com fome, em jejum, vai matar a fome. É assim ou não é? Ela vai matar. E todos nós somos tentados, e escute bem, pode ser um crente batizado com o Espírito Santo que for, você está sujeito a ser tentado pelo mal, porque nem Jesus escapou. Todos nós podemos ser tentados pelo mal, todos nós podemos ser tentados, e aí ele sabe que esse prazer momentâneo pode, o pecado pode oferecer, ele sabe que essa tentação, ela promete de fato um alívio, uma satisfação, ou uma fuga daquela vida intensa. Por exemplo, você está fazendo musculação, o braço está cansado, você sabe que se você parar ali, vai ter um alívio, uma fuga daquilo, aquele ardor do braço, vai parar. Então tudo parece bom, mas ele tem essa experiência, ele sabe que de fato acontece dessa forma. A recompensa, ele sabe que é imediata, na hora que para, ou na hora que faz, a recompensa é imediata, ele sabe que é assim. E aí, ele sabe também que depois do prazer da queda, vem um vazio. Ele sabe também que tudo isso é verdade, mas após a queda, eu tive um pastor em 2005, que ele falou assim para mim, rapaz, eu prestes de casar, eu fui tentado, muito tentado com minha noiva, e eu pensei, meu Deus, ter prazer de 5, 10 minutinhos, o que vai ser da minha vida, 20 anos ou 15 anos na época, de servindo a Deus, o que vai ser da minha vida? Vou trocar 5, 10 minutos de prazer por uma vida inteira com Deus. Ele falou isso para mim na época, só eu e ele conversando. E é assim, às vezes a gente falta sucumbir ao erro, ao fracasso, ao pecado, mas a gente precisa ter uma consciência, trocar uma vida inteira, irmãos, na presença daquele que já preencheu a alma. E você que, olha, escute bem, você que já passou pela primeira etapa, foi preencher no mundo, não tinha, viveu uma vida falsa, ou religiosa, ou externa, exterior, uma vida na igreja, e também não preencheu. E se você alcançou esse preenchimento, você sabe, você nunca mais vai querer voltar para lá, você não quer mais voltar para aquele vazio. Mas você sabe que o prazer das coisas que estão sendo oferecidas momentaneamente pode ser forte, pode ser intenso, sim, mas você sabe o peso que aquilo é cobrado. E aí você sabe também que o prazer da queda, como eu disse, ele vai gerar esse vazio, e não apenas um sentimento de culpa, de acusação, de distância, mas até mesmo de vergonha. Você vai se envergonhar quando vê um irmão, uma irmã, e mesmo que ele não saiba da tua queda, se você realmente nasceu de novo, você fica com vergonha. Você vai dizer, meu Deus, as pessoas pensam que eu sou uma coisa que eu não sou, e você fica com vergonha, e você se entristece, e você se angustia, e se você fala não muda, se você fica em silêncio aquilo te oprime, e você não sabe o que fazer. Por quê? Porque você entregou a tua vida por um prazer momentâneo, porque aquele prazer momentâneo preencheu aquilo, porque todo mundo é tentado por algo, irmãos. O que vai faltar na tua casa, o que vai faltar na tua vida, é aquilo que Satanás vai trazer, é aquilo, é justamente aquilo. Por isso que eu consigo entender todo mundo que passa por dificuldades, sinceramente eu consigo, irmãos, eu consigo entender até quem cai. Eu consigo entender quem cai, não estou dizendo que eu apoio, não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que eu consigo entender. Mas entender não é aprovar, e entender não é dizer que na balança a coisa melhorou, não, irmãos, você tem uma coisa, imagine, eu conheci um pastor, eu já falei isso para vocês alguns anos atrás, no encontro nacional que eu fui, que ele disse que houve
uma pobreza tão grande que o pessoal trocava um carro, por exemplo, por um saco de arroz. Trocava casa, por exemplo, por coisa. Vocês estão entendendo uma coisa que vale muito mais, mas na ausência aquilo estava. Às vezes é isso. Você está na ausência daquilo que está acontecendo com você. Você está carente de algo. Algo está faltando na tua casa, algo está faltando na tua vida. O que seja, financeiramente, um roubo, sexualmente, uma queda, o que seja. Que algo vai faltar e você vai ser tentado. Saiba que você vai ser tentado. Sim, você vai ser. E vai ficar na tua mente, vai trabalhar, e você vai lutar, pode ser o que seja, mas vai ficar ali por causa, quanto maior o nível da tentação, né, daquilo que falta, maior vai ser a tentação. Quanto mais faltar, quanto maior vai ser, por exemplo, os teus problemas financeiros, maior vai ser a tentação sobre alguma maneira de ganhar dinheiro, ou que seja, qualquer problema que seja. Só que você precisa entender, será que eu não estou trocando o valor de uma coisa que vale 100 mil reais por uma coisinha que no fundo só é 2, 3 reais? Ou seja, será que eu não estou trocando uma vida de poder, uma vida de renúncia, uma vida por um momento? Nós precisamos fazer isso. E às vezes é preciso que a gente caia. Às vezes é preciso que a gente caia para a gente aprender, ter experiência e dizer: meu Deus, esse vazio eu não aguento. Eu não aguento viver com esse vazio. Meu Deus, me perdoe, Senhor, me lava. Às vezes é preciso a gente falhar. Às vezes a gente aprende da pior maneira possível, irmãos. Da pior maneira possível. E às vezes, como eu disse, o pecado ele vai prometer entregar tudo para você. Ele promete, de fato. Ele promete prazer, ele promete entrega. Só que quando ele promete este prazer, ele vai te entregar um vazio. É assim, é uma troca. É sempre uma troca. Se ele te promete liberdade, ele vai te produzir prisão. Você está preso de uma coisa, de uma situação, aí tem algo que surge para você naquilo que você está precisando, parece uma liberdade, no fundo é prisão. E acredite, se você falhar, dificilmente você conseguir deixar de falhar. Se você está nesse nível, se você cair, dificilmente você vai conseguir parar. Você vai ser tentado a cair de novo, porque aquilo que te protegia, aquela unção que te protegia, te deixou. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele promete descanso, porque você está cansado. Isso, eu não aguento mais essa vida. Aí você quer descanso para o teu problema. Só que no lugar desse descanso, ele vai te entregar tormento. Ele vai te atormentar. Aquilo que fazia falta na tua casa, na tua vida, na tua mente, você pode até ter naquele momento, mas aquilo vai te atormentar, aquilo vai te trazer tormento. Ele promete de fato alívio, mas ele vai te entregar uma miséria interior, uma desgraça interior. E não vale, irmãos. Os prazeres deste mundo não valem 2 minutos na presença do Rei. Não vale. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o nosso estado acaba sendo pior do que antes, ou do que as duas outras fases, porque enquanto é ímpio, ele não conhece, enquanto busca-se religiosamente, de aparência, ainda não teve encontro. Mas quando se tem a alma preenchida, quando aquele vazio é preenchido, que você dorme, está tranquilo, sabe, tudo está muito bom, independente dos problemas ou não, tudo está bom para você, e agora você deixa toda essa paz para viver na miséria. E há pessoas que elas podem estar até lutando em segredo, né? Vocês podem estar lutando agora, talvez lutando em segredo. Tem algo que está para te derrubar, tem algo que está para fazer você cair. E olha, eu vou dizer para você, qualquer um de nós, eu mesmo me coloco aqui como alguém que estou sujeito à queda e já andou muito perto de eu falhar, muito perto de falhar. E se você não tomar cuidado, não vigiar, sabe? Então, se você não tomar cuidado, você vai descobrir da pior maneira que você pode cair. Então, talvez você está lutando aqui agora mesmo, está com uma luta interna. Talvez você não caiu ainda, porque a tentação não é porque ela seja fraca. Não, eu não caí. Não, você sabe, às vezes você chora porque a tentação está vindo, você se lamenta porque está vindo isso sobre você, e não é porque ela é fraca não, que você não caiu, não é por isso, é porque você sabe do que vem depois.
Você sabe o que é a dor do depois. E isso destrói ainda mais. Isso destrói muito mais. Sabe que alguns minutos de prazer carnal ele pode produzir sim algo que parece bom, mas ele vai sequestrar tudo aquilo que é de espiritual, tudo aquilo que você conquistou. Sabe que esse vazio do pecado, que é um pecado consciente, é mais profundo do que o pecado inconsciente. O pecado quando você não tinha aquela intimidade com Deus. O nível é muito pior. E aí você vai observar que há prazeres que sim, pode durar minutos. Os prazeres dessa vida pode durar, mas o vazio, irmãos, permanece por muito tempo. O vazio vai permanecer dentro de você. De que adianta ter esse vazio? De que adianta viver uma vida dessa forma? E aí, se alguém está brincando com a tentação, fuja. Fuja, porque é perigoso. Eu caí muitas vezes, irmãos, brincando com tentação. Eu já caí muitas vezes na minha vida. Muitas vezes. Então, fuja. Fuja. Não dialogue com o pecado. Não deixe sua alma ser ferida. Não alimente o que o inimigo pode roubar. Não alimente. Não deixe as portas encostadas da tua riqueza, porque o inimigo pode roubar toda essa riqueza. Não troque essa comunhão por migalhas, por prazeres mundanos. Amém? Porque é melhor vencer uma tentação, ainda que dolorosa. Pode doer, pode ser algo ali que você sabe como está, você sabe o que pode doer o que for, mas você precisa vencer essa tentação que dói hoje, do que carregar o dia de amanhã uma decepção gigante, uma decepção que vai arrasar com a tua alma. Então eu quero dizer para você uma coisa: aqui entre nós não há ímpios. Então, aqueles que estão buscando os prazeres lá fora, eles não conhecem o Evangelho. Mas talvez há entre nós as duas últimas classes: aqueles que estão buscando servir a Deus, mas ainda uma vida superficial, ainda uma vida religiosa. Há talvez aqueles que verdadeiramente morreram, mas mesmo assim sabem que o mal está ali, sabe que a tentação está ali, sabe, a Bíblia diz que Satanás vem por um caminho, não é isso? Mas ele sai correndo por 7, porque Deus ele guarda, não é isso? Agora, todos nós estamos sujeitos a quedas, todos nós. Se nós estamos sujeitos a quedas, irmãos, analise o que é mais fácil de te derrubar. E se só depender de você, porque existe coisas que não dependem só de você, existe coisas que vai depender de outras pessoas para te ajudar. Mas se só depende de você, faça tudo para você alcançar. Por exemplo, meu Deus, falta só mais entrega, o que está faltando é isso, amém, então busque. Glória a Deus. Mas se é algo que não depende só de você, ore para que Deus use de misericórdia. Ore, irmãos, para que essa tentação ela não seja crescendo, porque ela cresce aqui dentro, ó. Ela cresce, ela vem na mente, depois ela vai para o coração e ela vai crescendo, e depois vem um pensamento, do pensamento começa a vir um desejo, e do desejo começa a estar ali brigando, tomando espaço no lugar onde só estava Deus. Agora começa a vir um desejo e você vai sucumbir para o pecado. Sucumbir para o pecado. Aquele sonho que eu tive de Davi, você lembra? Do sonho que vocês têm um livro aí? Eu não, na hora de escrever, não contei muitos detalhes. Mas no sonho foi mostrado que Davi não foi algo assim do nada. Foi algo que ele olhou e já havia, não, ele olhou, e aquilo mexeu, e aquilo foi indo, e aí foi indo, ele ficou vendo, e a queda não foi um ato, foi tempos com aquela mulher. Às vezes a gente não percebe, e as coisas elas vão moldando. Então nós precisamos buscar, irmãos, preencher este vazio da alma com a única coisa que pode preencher. Quem é? Apenas Deus. Glória a Deus. Glória. Apenas Deus. Glória a Deus. Zaqueu estava na árvore,
tinha fama, tinha dinheiro, mas tinha um vazio. Mas quando Jesus sai da casa dele, ele disse: hoje houve salvação nesta casa. Ele saiu preenchido daquele vazio. Paulo apanhava, sofria, se fingiu de morto, mas nada tirava o vazio, nada podia tirar aquilo que preencheu a sua alma. Mas quando ele era apenas um religioso, segunda classe, estava lá perseguindo a igreja e tudo mais, mas ele tinha ainda um vazio, e Cristo preencheu. Glória a Deus. Aleluia. Observe, a Bíblia está mostrando, irmãos. O jovem rico chegou: bom mestre, que eu preciso para herdar a vida eterna, segunda classe. Parecia que vivia tudo, mas não renunciava. Deixa tudo, larga tudo e vem, segue-me. Renuncia. Ele não pôde renunciar. Eu poderia citar inúmeros textos bíblicos, irmãos. Eu vou ter que encerrar a mensagem, mas eu poderia caminhar biblicamente por vários e vários autores. Mas eu quero dizer para você: você pode ser tentado, você pode passar por dificuldade, o que seja. Não fique triste porque a tentação está vindo sobre você. Não, isso não é lugar de tristeza. Agora, fique triste se você der lugar para que essa tentação se torne uma queda de fato. Ela dê lugar para atitudes de fato. Fuge. Porque eu mesmo pregando isso, irmãos, não quer dizer que o dia de amanhã eu estou livre. Não quer dizer. Tenha certeza disso. Tenha certeza. Tenha certeza. E quanto mais velho a gente vai ficando mais experiente. É verdade. Mas também tem um outro lado que é perigoso. Então não confie na tua experiência. Não confie. Não confie no que Deus apenas fez por você. E eu tenho de Deus, eu fui. Não confie nisso. Só confie na misericórdia. Não confie, não, eu consigo passar, eu consigo vencer. Não confie nisso. Nunca se confie em você. Não se confie em nada. Reconheça, por mais que você não esteja sendo tentado, talvez como Satanás queira, mas reconheça que qualquer coisa pode te derrubar. E eu espero que a mensagem dessa noite possa nos ensinar a vigiar. Amém? Tinha muita coisa para falar ainda aqui, irmãos. Muita coisa que eu deixei para lá. Tem muita coisa aqui, muitas páginas de anotações, textos bíblicos. Mas, sinceramente, é melhor você ter uma palavra bem mais centrada e as pessoas sejam alcançadas por elas. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmãos.